Olá, meu nome é Lara e eu irei apresentar o trabalho intitulado Predição Funcional de Genes de Macrofomina pseudofaseolina através da ferramenta GeneMark-ES. Bem, a macrofomina pseudofaseolina é um fungo patogênico de plantas que causa a podridão radicular e caulinar nessas plantas, gerando então um prejuízo tanto econômico quanto agronômico, causando assim um impacto na produção agrícola. As culturas mais afetadas por esse fungo são a soja, o feijão calpi, o milho, o arroz e o algodão. Aqui é um exemplo dos danos causados pela macrofomina pseudofaseolina. O primeiro a ser observado é a presença de folhas amareladas e marrons, que são decorrentes da perda da clorofila. O segundo é a formação de microescleródios, que são essas estruturas de resistência. E o terceiro é um aspecto acinzentado do caule, que o caule ele fica com esse aspecto acinzentado decorrente da podridão caulinar. Tendo-se em vista, o objetivo do trabalho foi realizar a predição de genes do patógeno macrofomina pseudofaseolina através da ferramenta GeneMark-ES, que é uma ferramenta de predição de genes. Com isso, a metodologia se baseou inicialmente na instalação do GeneMark-ES e a realização do download do genoma da macrofomina pseudofaseolina, que tem esse seguinte ID. Após instalado o GeneMark-ES, já poderia ser realizada a predição de genes, que é por linha de comando, colocando esse seguinte comando. Fungos é porque se trata de um fungo. Sequence é um argumento que você coloca o arquivo, a sequência sinalizada, no caso aqui é o genoma da macrofomina. O ES é para destacar que é um organismo eucarioto. Softmask alto é o número total de repetições. E Core 6 é o processamento. Em seguida, foi realizada a instalação da ferramenta AGAT, que ela me retorna uma visão estatística da predição gênica, como, por exemplo, o número total de genes, o número total de introns, de exons, quais são os genes sobrepostos, se tem o número total. E depois disso foi realizado a verificação de domínios funcionais das proteínas, ou seja, os domínios conservados, através da ferramenta Hammer. Aqui temos o resumo estatístico gerado pelo AGAT, que temos o número de genes de 13.596, que é um pouco menor se for comparado com a macrofomina faseolina. Número de exons e número de introns está relativamente bom, está um número grande. Número de genes sobrepostos, 0. Comprimento médio dos genes de 1.607 pares de base. E o maior gene teve um comprimento de 32.422. Aqui é referente a um trecho de um arquivo FASTA com as proteínas de macrofomina faseolina. Então, quando a gente roda no GeneMark-ES, a gente obtém tanto os nucleotídeos como as proteínas. Então, eu peguei aqui 3 proteínas. E foi obtido um total de 4.246 domínios conservados, que é um total bem alto. E domínio conservado é uma região que não foi alterada ao longo da evolução. E isso significa que um domínio conservado ele pode ter ou não relação com a função daquela proteína. Então, é bastante importante estudar esses domínios conservados. Nessa tabela, temos os domínios conservados com maior ocorrência em macrofomina pseudofaseolina. Então, em primeiro lugar, temos o MFS, com um total de 413 ocorrências, 473, perdão.
e tem como função o transporte de nutrientes e também ele apresenta uma certa resistência contra fungicidas. O WD-domain tem como função interação proteína-proteína, presente em 385. Citocromo P450, como função metabolismo celular e a homeostase. ADH short, o metabolismo celular. O INHA, a biossíntese de ácidos graxos. SUGA_TR, catalisa o transporte de açúcar. O ANK regulam interações proteína-proteína. E o KR-domain regulam a atividade proteolítica. Então, todos esses domínios citados aqui em maior ocorrência, eles têm alguma relação com a sobrevivência e adaptação do fungo, né? Principalmente o MFS. Então, como conclusão, temos que o estudo identificou um total de 13.596 genes no genoma de Macrofomina pseudofaseolina, revelando, então, uma diversidade de genes que são relacionados à adaptação, nutrição e sobrevivência do patógeno. Então, essa análise contribui para a compreensão dos mecanismos de resistência do fungo. Essas foram algumas das referências utilizadas. Com esse slide eu encerro a apresentação. Obrigada.